Everton Guimarães está classificado com o Atlético, que bateu o Fluminense por 2-0, com 2 gols do menino maluquinho Daverson. O Deivinho decidiu tudo. Calma, calma. Tem mais. Ai, credo. O Galão ganhou mais uma. Precisando vencer, o Galo foi para cima do Fluminense. Logo aos 5 minutos, Arias cortou o cruzamento de Arana com o braço. Pênalti. Hulk teve a chance de igualar o confronto, mas parou em Fábio. Perdi o pênalti, mas eu não deixei minha bater, até porque tínhamos muito tempo pela frente. Não poderia prejudicar meus companheiros, perdendo um pênalti já tinha prejudicado, mas assim, o mais importante era manter minha cabeça concentrada, meu foco, porque seria muito importante para também trazer eles juntos, assim foi o que aconteceu. Apesar do pênalti perdido, o Atlético continuou em cima. Scarpa chutou com perigo. Arana cruzou e Hulk quase marcou. O domínio era atleticano e o Fluminense só finalizou pela primeira vez aos 23 minutos. O Galo pressionava, mas nada da bola entrar. Batalha soltou uma bomba na trave. No chute de Arana, Thiago Silva salvou o Fluminense. O domínio do Atlético deu resultado. No início da segunda etapa, Daverson cabeceou no ângulo e abriu o placar. Atlético 1-0 e tudo igual no confronto agregado. Mesmo na frente do placar, o Atlético seguia pressionando para se classificar no tempo normal. O atacante Paulinho recebeu 2 chances incríveis, mas perdeu. De tanto insistir, saiu o gol da classificação. Hulk cruzou na segunda trave e Daverson marcou mais uma vez. Noite de herói do camisa 9 do Galo. Foi uma noite espetacular para mim, né? Eu não imaginava realmente. A gente sempre trabalha para o melhor, para dar o máximo, para estar preparado, né? E quando aconteceu ali uma infelicidade com o nosso companheiro o B, né? O mister mandou já eu entrar em campo. Entrei um pouco ansioso, né? Não estava esperando esse momento, né? Mas a gente sempre tem que estar preparado, né? Fiquei feliz. Pelo lado do Fluminense, muita reclamação com a arbitragem por causa do segundo gol. 25 finalizações do Atlético contra 4 do Fluminense. 67% de posse de bola. Não dá para contestar o domínio atleticano. O problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para tentar fazer o melhor de si. Mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs. E é isso que a gente precisa analisar. Mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro. Que foi um grande jogo, de los melhores, sem dúvidas, de todo o processo. Sabíamos que teníamos que jogar um partido deste nível para poder avançar a semifinais. É com essa vitória expressiva sobre o atual campeão da Libertadores que o Atlético chega pela 3ª vez na história à semifinal da competição. Vem aí o River Plate, com o jogo decisivo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A medida que uno va avanzando na Copa, os rivales são mais fortes. Fluminense era um rival muito forte. Agora hay que descansar e celebrar el paso a semifinales, pero también es muy importante tener prudencia, calma, porque agora estamos en semifinales y jugamos con un rival muy bueno, muy difícil como es River Plate. Que jogaço, hein, Dedê? Galo e River Plate, o Galo classificado. Galo e River, um ótimo jogo. O jogo de ontem também, o Galo fez uma das melhores partidas jogando em casa. Mesmo com o pênalti perdido pelo Hulk, que para mim o pênalti foi bem marcado, há um braço aberto ali no contato da bola, então eu acho que o árbitro acabou acertando. O Hulk não consegue fazer o gol de pênalti, mesmo assim o Galo foi muito superior. Se você pegar a coletiva do Mano Menezes, por exemplo, ele já começa elogiando a atuação. Ele falou que nenhum time, desde a chegada dele no Fluminense, tinha tirado o Fluminense da zona de conforto quanto o Galo fez no jogo de ontem. Um ambiente muito favorável e a intensidade dos jogadores, e merecidamente o Galo conseguiu a classificação. E Dedê tá desanimado, né? Eu tô tentando... Tá pra baixo, cabisbaixo. Tamo aí. Sofrendo. Vamos seguir, Loirão. Eu quero não só projetar o duelo com o River Plate, amigo Johnny, esse vai como ser, eu quero falar desse cara que está atrás de você na tela. Como é que faz?
Como é que foi a comemoração dele que ele fez? Uma dancinha? Um negocinho assim? Cara, eu acho que... Quero saber o seguinte, Deivinho, decisivo, Daverson, decisivo, vira titular? Vem um confronto com o River Plate. Eu acho que pode ser uma arma... Olha os números do homem aí, ó. Para o Milito utilizar ao longo da temporada, ao longo do restante da Libertadores, no Brasileirão. Cravar titular é muito complicado, porque realmente o Paulinho não vive a melhor fase, tudo bem, mas é um baita jogador. Não, peraí, não precisa tirar o Paulinho. Mas quem a gente Ele tiraria, então? O Hulk? Ele não jogou com o Paulinho ontem? É difícil. Ele jogou com o Paulinho e com o Hulk. Tirou o Bernardo. Tirou o Bernardo. Mas o Bernardo saiu machucado, né? O Bernardo saiu machucado, mas assim... Precisava de um resultado que já era adverso, de 1-0 pro Fluminense na ida. Então, o Galo se lança. Não é todo jogo que você vai poder atuar com 2 jogadores de ataque como o Paulinho e Daverson e o Hulk. O Hulk foi pra direita, né? Quando o Daverson entra. Só que assim, o Breiler já citou aqui... tinha uma circunstância ontem que o Galo precisava fazer gol para se classificar. Exatamente. Mas quanto o River vai precisar também. E assim... Um bom elenco, um time campeão não é formado apenas por 11 jogadores. E o Daverson é um cara que, assim, no título da Libertadores do Palmeiras, que ele faz o gol, ele era reserva. Ele entra e é o herói do título. Então, e, assim, Johnny usando bons argumentos para dizer, eu deixaria o Deivinho no banco. Eu deixaria o Deivinho como uma arma de segundo tempo. Ô Lelê, ô Lalá, o Daverson veio aí, o bicho vai pegar. Lembra do Basílio, no Santos? Era isso. Então, eu prevejo um Daverson mais nessa pegada. Por quê? Ele entra e deixa o time mais ligado, né? Às vezes o Galo precisa... O Galo também, às vezes, dá uma dormidinha em campo. Ontem não foi o caso. E ele é um cara muito elétrico, né? Então, ele contribui para que o time continue sempre pressionando. Agora, o Breiler citou esse lado folclórico do Daverson, né? Que a gente fala tanto, é um cara engraçado. E eu acho que isso, às vezes, atrapalha... a imagem dele, porque a gente deveria dar mais valor pro Daverson, cara. É um cara decisivo demais. Quando esteve na Espanha, fez gol em Real Madrid, fez gol em Barcelona. No Palmeiras, a gente não precisa nem falar o quanto ele foi importante. Gol de título brasileiro, gol de Libertadores. E agora ele chega no Cuiabá, foi muito bem também. Uma baita passagem no Cuiabá. Ajudou o Cuiabá a não cair. Exatamente. Se a gente for analisar friamente a carreira do Daverson, o Daverson tem uma carreira maior que muitos centroavantes no futebol brasileiro. Que foram muito mais valorizados do que ele, em termos financeiros, do que os clubes pagaram, em negociações. E aí a gente pode lembrar do Pablo, quando chegou no São Paulo. Bom exemplo. Não acabou atendendo as expectativas, mas na carreira do Daverson, média de gols mais um maior. exemplo? Pedro Raul no Corinthians. O Pedro Raul... Caríssimo. Pedro Raul nem se compara. Zero efetivo. E já houve clube aqui no futebol brasileiro que preferiu o Pedro Raul ao Daverson. Exatamente. Teve a oportunidade de contratar o Daverson, vai no Pedro Raul pagando quantias milionárias por um jogador que não tem essa efetividade. E o Daverson, mesmo que seja reserva hoje, pode ser considerado um reserva de luxo, pelo poder de decisão que tem, a capacidade... Você o manteria na reserva ou tentaria achar uma brecha para ele no time? Depois... Eu vejo que pode ser uma alternativa jogar com Daverson, Hulk e Paulinho, porque na época do Argentino Júnior, o Milito tinha um centroavante, que era o Gabriel Ávalos, e o time funcionava muito bem. No Galo, ele não tem jogado com esse centroavante. O Hulk é quem muitas vezes faz a referência ali, às vezes até se revezando com o Paulinho, mas o Daverson deixa o time com mais profundidade. Funcionou bem ontem, né? Funcionou. E funciona bem porque tem muita presença de área. Então, o Atlético é um time que chega bem pelas laterais. Então, o Arana apoiando mais, vai ter a capacidade de cruzar como o Arana cruzando bem, tem o Scarpa cruzando bem. O Scarpa ontem botou a bola debaixo do braço também. Hulk metendo bola muito também. Por essa bola parada que o Galo tem, eu vejo que hoje faz sentido pensar no Daverson como titular. O Bernard, como não tem entregado, pode ser essa alternativa, mas para o Milito é fundamental ter um cara como o Daverson presente, porque ele até, o começo ali é meio hesitante, ele demora a fazer o gol, só foi marcar pela primeira vez no fim de semana contra o Red Bull Bragantino, mas é um centroavante muito útil. E repito, o Daverson, pensando ali nas comparações que a gente tem aqui no futebol brasileiro, entrega mais do que muito centroavante mais caro do que ele. Eu concordo com o que o Johnny falou. Inclusive, já falei isso aqui no F360, só não me lembro se quando ele estava no Cuiabá ou no Palmeiras. Que esse lado dele, não é só o lado folclórico. Esse lado folclórico tem os dois lados porque ele tem um carisma que conquista muita gente. Ele é carismático, tem um lado positivo. Mas quando a gente fala do folclórico, não é só das entrevistas. Teve uma época no Palmeiras que alguns jogos ele prejudicou o time com cartões, com expulsões. Esse lado, às vezes, o atrapalha também.
como jogador, o Daverson é um cracaço. Não, ele não é um cracaço, mas ele é muito bom centroavante. Muito efetivo. Na minha opinião. A carreira dele mostra isso. Mas pro que ele é pago, ele entrega muito bem. Pro que ele é pago, ele entrega muito bem. Ele tá sempre ali, ele tá sempre brigando com o zagueiro, tá sempre fazendo pressão. Ontem, assim no final que ele fez do jogo, gol na final da Libertadores, ontem, no final, roubando a bola do André. Ontem, no final do jogo, ele tava no campo de defesa. Recuperando Tirando bola. a bola final, quem É tira verdade, o Daverson, é verdade. ele tirou uma bola lá na área. Então, assim, ele é um cara que ele entrega muito pro jogo. E aí, esse entrega muito, às vezes vem essa parte folclórica realmente. Eu lembro, acho que foi na final da Libertadores, que o juiz faz assim pra ele, ele cai, como se tivesse tomado um soco, aí o juiz fala, pô, amigão, fui eu que encostei em você. Você citou bem, você lembrou bem, eu tinha esquecido, mas ontem na hora me chamou a atenção. O Daverson lá na área defensiva, lá na área do Galo, tirando bola no final do jogo. Último lance. E aí eu comparo, por exemplo, com um que na minha visão é bom jogador, mas é superestimado, o Soteldo, que ontem no segundo gol do Criciúma estava andando. Perfeito. O Grêmio com risco de rebaixamento, o Soteldo andando, olhando o cara do Criciúma fazer o gol, entendeu? E o Grêmio perde o jogo. O Daverson sente mais o jogo, né? O Ele Daverson, sente. que tinha feito 2 gols, estava consagrado já no jogo, podia ficar parado lá na frente e estava lá roubando bola na área. Mas olha a diferença. A postura do Daverson sempre foi essa, e até lembra outro grande centroavante que o Galo teve na história, que é o Dadá Maravilha. O Dadá também era visto como esse cara folclórico, caneludo, mas fazia muito gol, aparecia na hora decisiva. Jogo aéreo. Jogo aéreo era com ele. Dadá beija-flor. E até por isso, o Daverson tem muito a cara do Galo. Porque o torcedor do Galo gosta desses jogadores que se entregam, que têm raça, que têm dedicação. Vou até levantar, rapaz. Lá vem. Preciso me dar licença aqui. Que Você acabou de lançar, Daverson, o Dadá dos tempos modernos. Dadá dos tempos Coisa maravilhosa que você lançou agora.